Olá pessoal, aqui é o Roberto Mariano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, tá? É, Esse vídeo eu vou falar sobre documentação, tá bom? Quais são os documentos que você vai precisar aí para dar entrada na sua petição inicial, tá bom? Eu faço esse vídeo bem descontraído mesmo, então ele não vai com corte, não vai com edição. E eu separei aqui, ó, a lista de documentos pra gente ir falando, batendo papo e conversando aí. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de se inscrever no canal aqui embaixo, tá? Se inscreva no canal, ativa também essa notificação para você saber sempre quando aparece algum vídeo novo. Você sempre tá falando sobre o visto K1, sobre algumas notícias que tá saindo aí, tá? Para você ter ideia aí de como que tá acontecendo as coisas. Também na descrição do vídeo tem o grupo nosso do WhatsApp do Visto Calma Ajuda Mútua. É um grupo bem bacana, bem interativo, tá? Onde todo mundo aí vai estar se ajudando lá. Então é bem tranquilo, é bem legal. Você pode clicar lá para poder estar participando também, tá? Então vamos sem mais demora. A gente vai falar sobre a lista de documentação, tá? Isso aqui é com base com pessoas que são é, eu vou dar mais foco em pessoas que são solteiras ou que não têm filhos, tá bom? E também eu vou explicar alguns detalhes aí sobre essa lista, tá? Então vamos lá. O primeiro documento que eu. Outra coisa, eu vou falar aqui de alguns documentos, não foi a ordem que eu coloquei na minha petição. Mas depois eu vou deixar um vídeo, vou fazer um vídeo explicando como que foi o meu pacote, mostrando como que é o meu pacote. Alguns documentos, que são alguns modelos que você pode usar como padrão, eu vou deixar lá aqui também no link da descrição, aqui embaixo, para você poder estar vendo os documentos, tá? Então é interessante você ver a descrição do vídeo aí também. O primeiro documento é o cover letter. A cover letter, na verdade, nada mais é do que um sumário, tá? Onde você vai colocar em ordem todos os documentos que você organizou no envelope, tá? Você não tem uma ordem obrigatória, tá? Então, se você vai só enumerar lá, por exemplo, na página 1 eu coloquei documento X, na página 12 eu coloquei documento Y. Então, assim, você vai colocando lá, tá bom? O cheque ou o money order no valor de US$ 535. Hoje está no valor de US$ 535. Mas esses valores ele pode mudar, tá bom? Esses valores eles podem ser diferentes. Então, assim, é interessante entrar no site lá, tá bom? Para poder, que eu vou também deixar o endereço aqui, para ver no link de taxas se ainda continua no mesmo valor. Então, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, para você poder estar vendo se ainda continua o mesmo valor, tá bom? O Form G 1145. Esse Form G 1145 é para que toda vez que a sua petição tenha um update, tenha uma mude de status, você receba uma notificação, tá? Por e-mail e também por telefone, tá bom? Por SMS, por texto. Então, por exemplo, vamos supor, eles receberam lá a sua petição. Aí quando eles receberem, eles enviam no A1, que é o número, né, do seu registro, né, do início da sua petição. Então esse registro, se você tiver preenchido esse formulário G1145, você recebe a notificação no seu celular, tá bom? E por e-mail também, antes de você receber a carta, tá bom? Geralmente você recebe, depois a carta vem com até 4 semanas, 30 dias aí mais ou menos, de que você recebeu a notificação, tá? São duas fotos tamanho passaporte, 5x5 ou 5x7, do seu noivo e sua. Então como que funciona? Você vai pegar essas fotos, você pode pedir você pode enviar uma foto sua por e-mail pro seu noivo e pedir para ele imprimir lá no papel de fotografia. Não pode ser papel normal não, tá, gente? Mesmo que seja do tamanho, não pode ser papel normal. Hoje tem um amigo meu que teve um caso de que retornou uma notificação para ele, pedindo para que ele corrigisse essa questão da foto. Então, por exemplo,
Se você mandar a foto por e-mail, você tem que pedir para que ele imprima em papel fotografia. Atrás desse papel, você vai colocar, atrás dessa foto, do tamanho passaporte, 5x5, 5x7, você vai colocar aí o seu nome e a data. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Você vai colocar o seu nome e também a data atrás, tá bom? O formulário I-129F, preenchido e assinado pelo seu noivo. Esse formulário é um formulário onde vai vir todas as informações do seu noivo, vem algumas informações suas também que você precisa preencher, e tem um campo lá que ele precisa assinar, tá? Então, assim, é bem importante assinar, não pode esquecer de assinar, tá bom? Esse formulário eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, onde você vai conseguir baixar a versão atualizada. No rodapé dele sempre mostra a última versão, então você tem que dar uma olhada sempre na versão atualizada. Ele até teve uma atualização agora no final do ano de dezembro, no final do ano passado, em dezembro, se eu não me engano, tá? Que é bem interessante você dar uma olhada. Lê bastante, precisa ser assinado. Existe uma questão que é uma questão chamada 54, que é um anexo de perguntas, tá? Nesse formulário. Nesse 54 é um explanation of meeting in person, né? Que é, na verdade, como que vocês se conheceram. É uma carta feita pelo seu noivo explicando como vocês se conheceram. Uma dica aqui. Peça para que você e seu noivo façam essa carta junto, a ideia da carta junto. Por quê? Porque quando você for fazer a entrevista sua no cônsul aqui, ele vai pedir, ele vai fazer perguntas também com base nessa carta. Então, assim, se você não souber como que foi feita essa carta, o seu visto ele pode ser negado. Então é interessante você aí verificar como que foi feita essa carta. Vai explicar como vocês se conheceram nessa carta, tá bom? O Fiancé Letter of Intent, que é uma declaração de que você vai, quando você entrar nos Estados Unidos, você vai casar dentro de 90 dias. É uma outra carta que tem que ser feita também, tá? Lembra também que tem que ser datada e assinada pelos dois, tá bom? Então, assim, essa carta de intenção de casar, ela já é feita pelos dois, tanto pelo seu noivo quanto por você, tá? Porque, assim, você tem que se comprometer de que você vai querer casar dentro dos 90 dias, assim que entrar nos Estados Unidos, e o seu noivo também, tá? Então, por isso tem que ser assinada pelos dois, tá? Proof of have met in person, que é nos últimos 2 anos. O que na verdade isso é? São todas as provas que vocês se conheceram, que vocês se viram nos últimos 2 anos, né? Então, por exemplo, não pode ter mais do que 2 anos que você não viu o seu noivo. Então, por exemplo, se você está dando entrada no pedido agora, nos últimos 2 anos, pelo menos você tem que ter visto o seu noivo uma vez. E aí você tem que colocar as provas, né? As provas que você viu. Serve aí como ticket de hotel, carimbo de passaporte se vocês viajaram juntos, fotografia, todas as provas que você ticket de jantar, né, que vocês estiveram juntos, essas coisas assim, serve bastante para vocês colocarem como prova que vocês se viram nos últimos 2 anos, tá? A cópia da certidão de nascimento do seu noivo, que precisa, tá? A cópia da certidão de nascimento do seu noivo, para provar a cidadania dele americana, tá bom? Deixa eu passar aqui para a próxima fase da documentação, tá? Se o seu noivo ele já foi casado e ele se divorciou, a cópia da certidão de divórcio, tá? Se o casamento acabou por morte do cônjuge anterior, inclui cópia de certidão de documento de morte também, tá? Porque tanto do seu noivo quanto a sua, se você também já foi casado. Porque uma das obrigações desse visto é que você não possa estar impedido de casar. Então, assim, se você estiver ainda casado, ou se o seu noivo estiver casado ainda, vocês não podem casar novamente, né? Então é a lógica, então por isso que precisa, tá? A prova de mudança legal de nomes, se caso o nome seu esteja diferente do nome da documentação enviada, tá bom? Então, por exemplo, se alguma documentação sua tiver com o nome diferente, vocês têm que enviar aí a prova da mudança de nome, tá? Deixa eu ver aqui.
Tá, se o seu noivo tiver algum problema na justiça, multa de trânsito, alguma coisa assim, se você tem que enviar, que foi quitado, alguma coisa assim, se tem alguma acusação formal por crimes cometidos, tá? Sobre a questão financeira, eu vou falar em um outro vídeo. Eu vou trazer aqui alguma pessoa, uma pessoa, né, que possa explicar para a gente melhor, a gente bater um papo sobre questão financeira. Pessoal, não deixa aí de clicar no link do grupo, tá? Todas as documentações que tiverem modelos eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Deixa seu like também e que ajuda bastante. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.